Olá, o tema pelo qual nosso grupo ficou responsável é tribunais internacionais. Antes de tudo, nessa temática de tribunais internacionais, nós precisamos entender um pouquinho como é que funciona essa questão da ordem jurídica internacional. O fato é que há muito mais um foco numa individualização do que propriamente numa universalização. Essa falta de centralização do poder repercute justamente nessa temática dos tribunais internacionais. Tanto que o autor Mazzoli até fala que o que há atualmente é uma sociedade internacional em vez de uma comunidade internacional. A questão é que o direito é algo inerente às relações sociais, especialmente quando se fala de pessoas diferentes, grupos diferentes, etnias diferentes, que é exatamente o que acontece nos conflitos internacionais. É importante falar um pouquinho sobre os tribunais internacionais que existiram e existem até hoje. O Tribunal Internacional ou Corte Internacional mais importante é a Corte de Haia. Embora ela não tenha sido a primeira foi a Corte de Justiça Centro-Americana. A Corte de Haia ela é muito importante, porque ela é a mais antiga existente até hoje, surgiu lá em 1922. Outro ponto é que ela foi a primeira a trazer a questão da vocação universal. A vocação universal quer dizer que a Corte Internacional ela pode julgar conflitos envolvendo quaisquer estados. Além disso, é importante falar que a Corte de Haia, na sua primeira fase, foi chamada de Corte Permanente de Justiça. Essa primeira fase se deu desde 1922, do seu surgimento, até o seu fim, lá em 1939, que foi devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nessa primeira fase ainda, a Corte de Haia julgou cerca de 31 casos contenciosos e elaborou 27 pareceres consultivos. Uma curiosidade é que um desses casos envolvia o Brasil. Foi numa demanda relacionada a um empréstimo que o Brasil tinha contraído com a França. E estava havendo alguns conflitos acerca disso. Aí, nesse contexto, a Corte de Haia foi acionada e, por volta de 2 anos, tramitando essa demanda, foi julgado procedente para a França. A Corte de Haia foi fechada em 1939 devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial e foi reaberta lá com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, agora como um órgão da ONU, mas que preservou a sede anterior, lá de 1922, bem como preservou o seu estatuto elaborado lá na década de 20. Agora, também com um novo nome, passou a se chamar Corte Internacional de Justiça. E uma curiosidade é que nos seus assentos tiveram juízes brasileiros. Um deles foi Filadélfo Azevedo. Por fim, é relevante falar que a Corte de Haia não é a única atualmente. Há outras funcionando. Uma delas é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte surgiu em 1978, tem sede lá em São José, na Costa Rica, e tem um foco maior na questão dos direitos humanos e nas suas violações. Obrigado. Bom, um dos assuntos mais importantes e relevantes para tratarmos sobre tribunais internacionais é justamente a jurisdição e competência desses tribunais.
Sabemos que a jurisdição trata-se de um poder-dever dado a um Estado soberano para dizer o direito na forma concreta. Mas como funcionaria a jurisdição dos tribunais internacionais? Como a jurisdição trata-se de um poder, esse poder precisa ser dado ou atribuído a esses tribunais internacionais. E é justamente os Estados soberanos que fazem essa atribuição. Através de ratificação de tratados, esses Estados, chamados de Estados-membros, atribuem aos tribunais internacionais a jurisdição sobre aquele país, sobre determinado tratado que foi ratificado. Então, ao Estado se submeter à jurisdição dos tribunais internacionais, a um Estado se submeter à jurisdição de um tribunal internacional, entendemos que há plena competência para que os tribunais internacionais julguem ou atribuam ou digam o direito para aquele país ratificador do tratado. Lembrando que a jurisdição pode ser exercida também em países que não são ratificadores dos tratados, mas essa jurisdição só servirá como mero complemento de dados, ou melhor, dados históricos, ou até mesmo usados para evitar novas falhas ou novos conflitos. Tratando-se da competência, sabemos que a jurisdição e competência andam juntas, apesar de serem coisas diferentes. Ao ser dada a jurisdição a esses tribunais, também entendemos que a competência é inerente a essa jurisdição. Quando um Estado soberano se submete à jurisdição de determinado tribunal internacional, esse tribunal internacional passa a ter competência para julgar os casos daquele Estado, envolvendo o tratado que foi ratificado. Mas veja bem, existem dois tipos de competências: a competência consultiva e a competência contenciosa. Vamos defini-la para você entender como funciona realmente a aplicação do direito dentro de países soberanos pelos tribunais internacionais. Bom, a competência consultiva serve justamente para a interpretação das normas dos tratados. Funciona justamente como o STF aqui no Brasil, quando ele interpreta uma norma que está confusa dentro do ordenamento jurídico, dizendo o que aquela norma quis trazer de fato para a aplicação do direito. Assim funciona nos tribunais internacionais. Na sua competência consultiva, aquele tribunal vai interpretar aquela norma para que os países possam cumprir de acordo com o entendimento do tribunal internacional. Sabemos que, dentro dos tribunais internacionais, existem vários idiomas. Sendo assim, há também várias interpretações. Nesse sentido, é importante que haja essa competência consultiva para que possa pacificar as interpretações referentes a determinada norma dentro de um tratado. Lembrando que sempre há também uma língua originária desses tratados, mas as interpretações podem ser diferentes a depender de cada país ou de cada aplicador do direito. Por isso que é tão importante essa competência consultiva. Já a competência contenciosa funciona justamente como nós conhecemos. É quando há uma infração de uma norma e aí aquele país se submeterá a julgamento como réu por ter infringido aquela norma de algum tratado que foi ratificador. Bom, essa competência contenciosa gira em torno de sanções aos países, sanções essas que levam em consideração a gravidade de cada infração. O Brasil já foi parte, como réu também, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o caso do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado, e também com casos de feminicídio, dando até subsídios para a criação da Lei Maria da Penha. Sabendo disso e de tudo o que foi apresentado aqui para você, nota-se a importância dos tribunais internacionais. Ele figura como um estabilizador de economias e evita que guerras bélicas sejam travadas. Mas não só isso. Os tribunais internacionais eles geram precedentes para que condutas sejam acompanhadas e realizadas de acordo com as normas internacionais. E isso é muito importante para a segurança jurídica e a segurança da boa aplicação do direito no mundo globalizado em que vivemos. É por isso que o aprofundamento nesse assunto é importante e eu aconselho que você o faça.
Então, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.